Boa noite para você que está em casa. Que alegria, né, queridos irmãos? Em plena segunda-feira, 14 graus, chovendo, e você na casa do Senhor, né? E eu fico pensando assim, Deus, nossa, esse povo me ama demais. E nós sabemos que Ele é um Deus do impossível, e quando Ele vê em plena segunda-feira, não só segunda-feira, 14 graus, não só segunda-feira, 14 graus, ainda chovendo, é muito, né? É muito entendimento debaixo dessa orientação apostólica e esse coração aberto que você tem para vir ouvir a palavra do coração de Deus, amém? Coisa que gostam de ouvir a palavra de Deus, eu gosto, nossa, eu já li a Bíblia já, todinha, e eu sou apaixonado pelas histórias do Antigo Testamento. Meu Deus, que gostoso, né? Aí vem Jesus com a sua simplicidade, o seu jeito, então é muito bom, é muito bom. Vamos orar um pouquinho mais? Feche seus olhos onde você está. Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor pelos louvores, Senhor, onde nós podemos cantar, adorar, cantar com entendimento, Pai, cada palavra que sai dos nossos lábios, Senhor, entendendo que isso agrada o seu coração e que isso é uma verdade em nossas vidas, ó Deus. Obrigado também por termos condições de sermos cooperadores com a sua obra, devolvendo o nosso dízimo, dando as nossas ofertas. E agora, Deus, nós te pedimos, fale conosco, Pai. Quero te pedir, ó Pai, aquele irmão, aquela irmã que está cansado, que teve um dia de trabalho, um dia difícil, um dia corrido, que neste momento, Pai, toda a poeira do dia sai agora em nome de Jesus, que nós possamos estar liberados, Pai, corpo, alma e espírito, para sermos ministrados pela sua palavra, em nome de Jesus, amém? Quantos estavam no culto aqui ontem à noite? Quem não estava, mas assistiu online? Então todos participaram do culto ontem, né? Que gostoso ouvir o testemunho do nosso apóstolo, César Augusto, contando como Deus moveu, né, no início do ministério, como foi desafiador, né, sentir de Deus, vai lá em tal lugar, na Eternite, e peça 5.000 telhas, 5.000 telhas, foi? Imagina só. Então, ouvindo esses testemunhos assim, e hoje nós podendo fazer parte desse testemunho, nós vivendo debaixo desse testemunho, né? Como é gratificante a gente saber que Ele está aqui, aleluia, e que para Ele não há impossíveis, o nosso Deus do impossível, que pede às vezes coisas para nós que na nossa mente humana a gente não entende, e pela fé, e por crer na palavra de Deus, igual o testemunho da pastora Cleide aqui agora, né, colocou diante do Senhor aquela situação, fazendo prova de Deus, literalmente, né, é justo, tira lã, coloca lã, tira lã, coloca lã, e Deus se agrada disso, porque Ele sabe que se Ele te der a resposta positiva, ou se Ele der a resposta dEle, mesmo que não seja positiva no nosso coração, Ele sabe que nós, por amarmos a Ele, por entender que Ele tem o melhor para nós vamos obedecer. Imagina uma vida toda no lugar, né, pastora Cleide, no seu conforto lá, tudo no jeitinho, tudo no lugarzinho, sua casinha, tudo, né? E de repente Deus fala, larga a tua terra, a tua parentela, e vai para Curitiba gelada, que lá eu te mostrarei. Abra comigo em Lucas 1:37, eu vou estar na Almeida Revista Atualizada. Lucas 1:37. Amém? Acharam, queridos? Diz assim: porque para Deus, para o meu Deus, para o seu Deus, porque para o nosso Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Se nós atentamente ouvirmos a Deus, tendo o cuidado de guardar os seus mandamentos, os seus estatutos, não há impossíveis que Ele possa fazer, uma vez que você se coloca debaixo
da palavra dele em obediência. E essas promessas de Deus, como diz a pastora Cleide, elas vão nos alcançar. Então, porque para o meu Deus, para o nosso Deus, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Eu preciso fazer uma pergunta para você. Pensa bem aí antes de responder. Quantos de vocês aqui têm uma promessa, ou têm várias promessas da parte de Deus? Amém? Então, para Ele, não há impossível de se realizar na sua vida. Talvez na nossa ótica humana pode ser até impossível aos nossos olhos, mas para Ele, onde todas as coisas são possíveis, Ele vai responder cada um dos seus pedidos, cada uma das promessas que Ele tem feito para nós. Se nós perseverarmos em acreditando que Ele está aqui, aleluia, Ele vai responder, porque para Ele não há impossíveis. Vamos agora para Isaías 41, Isaías 41, 13, um pouquinho aí para trás, diz assim: porque eu, o Senhor, o teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Está dizendo que, porque eu, o Senhor, ele está dizendo, o teu Deus, Ele nos toma pela nossa mão direita. E esse nos tomar pela mão direita é se sentir seguro, né? Eu lembro quando nossos filhos eram pequenos, todas as vezes que nós íamos atravessar a rua, a Roberta sempre falava, pega na mão deles, né? E o pai, a mãe pega na mão do filho, e o filho se sente seguro. E aqui ele fala, queridos irmãos, que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele nos pega pela nossa mão direita. Ele é uma sensação de proteção da parte de Deus para mim e para você. E nós segurando na mão dele, ele diz, não temas, porque eu te ajudo. O que eu entendo, queridos, nessa campanha de Daniel? Que nós colocamos nos nossos pedidos coisas impossíveis, sim ou não? E a gente sabe que se não houver uma manifestação espiritual da parte do Senhor, se não houver uma intervenção sobrenatural, serão apenas palavras num papel. A nossa fé, ela move o coração de Deus, para que Ele segure na nossa mão e diga assim, filho, fica tranquilo, eu estou de olho em cada um desses pedidos que você colocou na sua cartela. Eu já falei aqui para vocês que eu tenho pedidos que, se Deus não intervir, não há dinheiro no mundo que possa fazer esse milagre que eu estou esperando da parte de Deus. Posso juntar toda a grana da face da terra, não há como comprar o que eu tenho buscado do Senhor. Eu sei que Ele pode fazer. Então, quando Ele diz, amados irmãos, que Ele nos toma pela nossa mão direita, Ele está dizendo assim, eu estou contigo, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te desamparar. Aonde você estiver, se você atentamente continuar ouvindo a minha voz, tendo cuidado de guardar os meus mandamentos, obedecer os meus estatutos, eu vou abrir o bom tesouro em todos os sentidos. Nós estávamos vindo no carro para cá agora, né? E a Renata estava falando assim, meu Deus, como eu estou cansada. Eu disse, cunhada, Deus vai te honrar. Depois de um dia de trabalho puxado, né? Podia estar em casa lá, no quentinho, no bem bom. Então, são essas coisas, meus amados irmãos, de numa plena segunda-feira você colocar à disposição de se locomover, de investir no reino de Deus, com esse coração aberto. Como que Ele não nos vai pegar pela nossa mão direita? Assim, filho, pode se sentir protegido, porque aqui Ele diz que Ele vai nos ajudar. Quem precisa da ajuda do Senhor aqui? Eu preciso, meu Deus, como eu preciso todos os dias da ajuda do Senhor. Andar de moto por essa Curitiba todos os dias não é fácil. Você que está no trânsito não é fácil, tem tantas coisas ruins acontecendo. E se não for essa certeza de que para Ele não há impossíveis, de que Ele está segurando na nossa mão direita e ainda nos diz, filho, não temas, que eu te ajudo. Pensa aí um pouquinho no que você precisa da ajuda do Senhor. Para
uns 15 segundinhos e começa a pensar: Deus, nessa situação eu realmente preciso da tua ajuda. E você tem buscado essa ajuda. E eu e você, nós somos privilegiados por demais em acordar todos os dias, meus amados irmãos, e ter essa certeza de que a nossa mão direita já está grudada na mão do Senhor. Eu fico pensando nessas pessoas que não têm o mesmo privilégio que nós temos, de ter esse entendimento que existe um Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas, que sabe todas as coisas, que está em todos os lugares, que se preocupa comigo e com você. Como que é assim, satisfatório para mim e para você levantar de manhã e ter essa certeza que neste dia que está se começando, Ele vai estar segurando a nossa mão e dizendo: filho, não temas, pode ir que eu vou estar com você. E essas pessoas que não têm essa mesma certeza, que levanta porque tem que levantar, porque vai trabalhar, porque precisa ir trabalhar, volta para casa porque tem que voltar para casa, e entra dia, sai dia, entra mês, sai mês, entra ano, sai ano, e continua uma rotina na vida dessa pessoa, mas ele não consegue ter essa perspectiva, ou esse entendimento que nós temos, de um Deus, que é Deus, mas não é só Deus, é Pai, que toma esse cuidado de dizer assim: filho, não temas, eu estou ali com você 24 horas por dia. Por quê? Para Deus nunca haverá impossíveis. Deus, na sua infinita grandeza e amor por nós, sempre estará disposto em nos ajudar nos mínimos detalhes. Eu lembro de uma situação. Quem aqui conhece o terminal do Fazendinha aqui? Muitos conhecem, né? Uma vez nós morávamos ali, eu ia atravessar o semáforo em frente ao terminal. Sabe assim, quando você vê o ônibus, né? Você vê que ficou amarelo, ele vai parar. Eu peguei e fui. Na hora que eu fiz assim, o ônibus fez assim, e alguma coisa me puxou para trás. E daí, puxa vida, que livramento, coisa e tal, né? Daí no outro dia eu fui atender um cliente, e ele disse: cara, eu estava dentro daquele ônibus, eu ouvi o que aconteceu com você, alguma coisa puxou você para trás. Eu disse: não foi alguma coisa. Então esse não temas, eu te ajudo, são nessas situações onde você acha: que sorte. Não, nunca é sorte. Eu e você, nós não temos sorte. Nós temos um Deus que segura pela nossa mão direita e diz assim: filho, não temas, eu te ajudo. E o interessante é que muitas pessoas veem quando Deus age na sua vida. Eu estava lá, ia ser atropelado, ia virar, Deus me livre, né? Mas eu senti que alguém me puxou, e um cliente meu que estava dentro do ônibus viu a mesma coisa, porque no seu infinito amor, Ele sempre estará disposto a nos ajudar. E eu estava analisando sobre o culto de ontem, como ele, o nosso apóstolo, precisou dessa ajuda do Senhor para cumprir o chamado. Viu vários testemunhos que ele deu, que nos momentos que ele precisava de algo, Deus dava uma estratégia, Deus dava uma palavra, Deus enviava alguém. E na nossa vida não é diferente, amados irmãos. No nosso contexto, na nossa realidade, todos os dias milagres acontecem para que nós possamos ir bem, para que nós possamos terminar bem o nosso dia. Que satisfatório que é quando você acorda pela manhã, vai para o seu trabalho, você sabe o que você faz, e chega no final do dia na tua casa, vai rever a sua família, você senta para fazer o cálculo do dia, faz: meu Deus, obrigado por mais um dia. Eu não sei qual foi o último dia que eu cheguei na minha casa triste, dizendo assim: poxa, hoje não foi legal. Está aqui minha esposa e minha filha de testemunho. Então é uma certeza, é uma convicção de que aquele dia vai ser bom, e de que amanhã vai ser bom, e que depois de amanhã vai ser bom, que todos os dias serão bons. Por quê? Porque Ele nos promete que vai nos ajudar. Aqui Ele fala, amados irmãos: não temas, que eu te ajudo. Quando diz não temas, vírgula, que eu te ajudo, Ele fala: filho, não fica trancado em casa, vai para a luta.
desembainha a sua espada e vai para a guerra. Vai atender seus clientes, vai fazer seus contatos, vai para o seu serviço, vai fazer o que você tem que fazer, que no final do dia você vai me glorificar, porque mais um dia você vai sentir a minha presença aonde eu estive te ajudando. Então, amados irmãos, isso aqui é por demais de satisfatório, né? Mas nós temos que lembrar todas as manhãs que Ele está conosco. Já de manhã pegar a nossa cartela e falar assim: Deus, está aqui, ó. Eu vou trabalhar, vou deixar minha cartela em casa, e eu sei que o Senhor está trabalhando a meu favor, eu sei que o Senhor está se movendo para me ajudar. E muitas das vezes, amados irmãos, nós até achamos que não somos merecedores, né, de algumas coisas que nós pedimos para Deus. E muitas das vezes nosso inimigo, ele tenta colocar no nosso coração, colocar na nossa mente, de que aquilo que nós estamos almejando, que nós estamos pedindo, que nós estamos colocando na campanha, ele fala assim: não é para você. Talvez para o bispo e para a bispa, que são uma patente mais alta, são faixa preta no evangelho, já são bons, né? Mas vocês tão pequenininho aí, começando agora. E o inimigo, ele tenta plantar essa semente no nosso coração, mas diga assim: aqui não, a minha campanha terá resultados positivos, amém? Vamos lá para Romanos 2, vamos lá. Romanos 2:11, diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque para com Deus não há acepção de pessoas. O que é acepção de pessoas? É quando há uma escolha, quando alguém é mais predileto por você, quando existe uma tendência de nós fazermos um favor pela pessoa, porque a pessoa, ela é bem vista na sociedade, né? Ela tem dinheiro, ela tem recursos, ela tem bens. Então, se essa pessoa é assim, eu vou tratar bem. Mas aquele ali que está chegando agora, vamos deixar no cantinho, depois a gente vê o que podemos fazer por ele. Aqui a Bíblia diz que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ou seja, o mesmo amor que Ele tem para os anjos da igreja, que são nossos bispos, Ele tem esse amor para nós que estamos aqui. O mesmo amor que Deus tem pelo nosso apóstolo César Augusto, que é o fundador dessa igreja, Ele tem por nós, que caminhamos debaixo dessa cobertura. Então eu e você precisamos entender que da parte de Deus não há separação. Eu gosto mais de um e menos de outro. Não, Deus gosta de mim, de você, ou de qualquer pessoa de maneira igual. O Dantas, que tem 3 filhos, se perguntarmos para o Dantas, qual dos 3 você ama mais? É perigoso perguntar isso, né, Dantas? É perigoso. Mas eu tenho certeza, pastor Éder, não existe diferença de amor. Amo de forma igual. Eu tenho 2 filhos, não sei qual que eu amo mais, mas eu amo os 2, e os 2 são extremamente diferentes. Então, se eu e você conseguimos amar esses filhos que nós temos dessa forma igual, imagina Deus. E ainda Ele diz que Ele não faz acepção de pessoas. E quando me veio essa palavra acepção, me veio também a palavra asepsia, né? Parece até contraditório. Deus, Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele faz asepsia em pessoas. Interessante, né? Ele não diferencia, Ele não ama mais um do que o outro, Ele ama todos de maneira igual, não faz acepção, mas Ele faz asepsia. E o que é fazer asepsia? É a limpeza que ocorre preventivamente da parte de Deus, para que nós possamos estar ali, mais alvos que a neve, buscando um nível de santidade, para encaixar no projeto do Senhor. A asepsia de Deus é aquela limpeza que todos os cultos, quando nós vemos, quando nós adoramos, quando nós nos entregamos a um discipulado, é aquelas coisas ruins que nós trazemos do mundo, que vai sendo tirado aos poucos. Diga-se, Ele não faz acepção, mas Ele faz asepsia. Então, quantos aqui têm sido limpos pelo Senhor, amém? Nós estamos todos os dias, constantemente, sendo trabalhados por Deus, e às vezes essa asepsia, queridos irmãos, ela é dolorosa.
Às vezes no contexto de discipulado, de você ser tratado por Deus, não é fácil. Eu vejo assim uma grande ferida. Imagina aí uma grande ferida no corpo de uma pessoa, com aquela casca grossa. Quando cria aquela casca grossa sobre a ferida, mas entre a pele e entre a casca tem aquele pus que lateja, que dói. E nesse processo de asepsia, aquela casca vai ter que sair. De alguma maneira vai ter que ser tirada. E uma vez aquela casca daquela ferida tirada, vai ter que ser tirado aquele pus. Não sei como, mas vai ter que ser raspado aquele pus. E isso dói, e dói muito. Mas a partir do momento que essa asepsia começa, que arranca-se a casca, tira-se o pus, coloca o remédio certo, coloca a bandagem, passa um tempo, você volta lá, tira-se a bandagem, tira aquele remédio, coloca um outro, faz uma limpeza. Quando você menos espera, aquele lugar que estava purulento, aquele lugar que era latejante, ele vai ser sarado, porque houve uma asepsia. Então, da parte de Deus, quando Ele fala assim, não temas, porque eu te ajudo, esse eu te ajudo é um processo de estarmos sendo limpos da parte de Deus. Porque como que Ele vai fazer as coisas impossíveis das nossas vidas, se ainda existem áreas nas nossas vidas que precisam ser tratadas? Então, queridos irmãos, eu vejo assim, esse grande amor da parte de Deus, né? Esse cuidado, esse carinho, as palavras que são liberadas, os testemunhos que são dados da parte dos nossos pastores, dos nossos bispos, o que Deus fez do dedo da minha esposa semana passada, né? Os testemunhos do nosso apóstolo ontem, de como Deus, na maneira certa, na maneira correta, do jeito necessário, foi dando as condições para que uma grande casa fosse construída para louvor e honra da glória dele. E eu quero te dizer, eu e você, como casa do Senhor, nós também estamos sendo limpos todos os dias, estamos sendo trabalhados. Então, esse processo de asepsia, ela exige algumas coisas. Vamos lá comigo, para Salmos 32, 8 e 9. Como funciona esse processo da asepsia, da limpeza que Deus faz conosco? Diz assim no Salmos 32, 8, 9, ele diz, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais o cavalo e a mula, com freios e cabrestos, são dominados, de outra sorte não te obedecem. Então nesse processo Deus fala assim, filho, para mim não há coisa alguma impossível, não temas, eu te seguro pela tua mão direita, eu te ajudo, mas vamos entrar nesse processo, por quê? Porque eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. Então nós já temos a idade suficiente em entender que Deus tem nos colocado num caminho diferente, amém? Quantos aqui tem sentido que Deus está levando você para uma rota diferente que você andava tempos atrás? Meu Deus, como nós temos sido trabalhados pelo Senhor. Esse instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, é você pagar esse preço de uma segunda-feira, 14 graus, chovendo, largar o seu conforto, o quentinho, e pagar um preço de estar aqui. Isso tem um valor muito grande da parte de Deus, Ele se agrada com isso. Então quando Ele fala que vai nos instruir e vai nos ensinar aquele caminho que nós devemos seguir, eu e você temos que ter aquele coração aberto, para deixar ser trabalhado pelo Senhor. Temos que ter aquele coração, Deus, aqui está a minha cartela, eu creio, eu tenho fé que vai acontecer um milagre, porque Ele está nos ensinando, Ele está nos instruindo, e Ele diz que debaixo do olhar dEle, Ele vai nos dar conselhos. Quantos aqui têm sido aconselhados pelo Senhor? A pergunta é, quantos têm obedecido os conselhos que o Senhor tem dado? Esse Deus soberano, que tem esse interesse de mudar a nossa história. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Então isso aqui é uma grande lição, amados irmãos, de nós praticarmos muitas das vezes sem entender.
Às vezes nós recebemos uma orientação, às vezes nós recebemos uma direção vinda de Deus pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, né? Aqueles que Deus colocou sobre nós, sobre os nossos bispos. E às vezes nós temos esse coração obstinado em dizer assim: eu não entendo, então eu não obedeço. Diga assim: eu não sou nem um cavalo e nem uma mulinha. Eu sou um filho obediente, amém? Então, eu entendo, queridos, que Deus, Ele não tem prazer nesse processo da asepsia, né? De nos ver sofrer. Aquele filho que obedece de primeiro, ele passa para um novo nível. Ou aquele filho que tem a dificuldade de obedecer, ele vai continuar patinando até passar aquele degrau. Ele ensina, se aprendermos rápido, passamos para outro nível sem sofrimentos. Se somos meio cavalo, meio burro, precisamos passar novamente pela prova. Para quê? Se tudo está tão claro, se tudo está tão esclarecido, tão bem explicadinho para nós. Algumas pessoas, amados irmãos, que tiveram a sua vida instruída por Deus e se deram muito bem, tiveram muito sucesso. Quem aqui quer ter sucesso na vida? Vamos falar um pouquinho sobre Moisés. Moisés, ele ouvia e obedecia a palavra de Deus. Ele ouvia e botava em prática, ouvia e botava em prática. E quem é Moisés hoje, referente à nação de Israel? Um grande homem, que deixou Deus trabalhar sobre ele. Outro homem, Davi. E me chama a atenção em Davi, que ele foi muito trabalhado por Deus. Um cara que o rei Saul pegou os 3.000 soldados, dos melhores que ele tinha em todo Israel, para perseguir um rapaz, um jovem no deserto. E Deus segurava na mão direita de Davi, e dizia: Davi, não temas, eu te ajudo. Imagina um homem, apenas um homem, sendo perseguido dia e noite, por um soldado de mais de 3.000 soldados super treinados. E Deus não deixou Saul botar a mão naquele cara. Que se você for olhar o coração de Davi, por 2 vezes ele teve condições de ter todos os seus problemas eliminados. Por 2 vezes ele chegou diante de Saul, e era simplesmente tirar a vida de Saul, e todos os seus problemas iriam acabar. Mas Davi fala assim: não, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Ele preferiu viver momentos de sofrimento, de perseguição, de angústia, né? Momentos terríveis, fugindo para todos os cantos, sabendo que havia um exército de mais de 3.000 homens o perseguindo, do que num momento, numa decisão humana, tentar resolver o seu problema. Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Deixa que com esse o próprio Deus vai tratar. Então, trazendo para a nossa realidade, nesse processo de nós estar sendo trabalhados pelo Senhor, de entender que para Deus não há impossíveis, de entender que Ele diz assim: filho, eu te pego pela sua mão direita, não temas, porque eu vou te ajudar. Olhando para Davi, nós não podemos ter essa intenção de querer resolver todos os nossos problemas da nossa forma. Imagina, vamos usar aqui o testemunho da pastora Cleide. Se ela fala assim: tá bom, Deus, então eu não vou, eu estou aqui disposta, eu vou ficar onde eu estou, está muito confortável, eu não vou. Se ela batesse o pé, talvez ela não viveria o que ela está vivendo diante de Deus, as experiências, os testemunhos, os milagres, os sinais, prodígios. Ela não resolveu esse problema dela, ela dizia assim: eu vou fazer conforme eu acho certo. O que ela fez? Ela fez igual Davi. Ela colocou diante de Deus e deixou o próprio Deus, que nos pega pela mão direita e que diz: não temas que eu te ajudo, deixou esse Deus resolver. Davi fez a mesma coisa. Então, se eu e você olharmos o coração de Davi, né, em deixar Deus resolver os seus problemas como ele deixou, nós vamos ser vitoriosos como ele foi. Vamos ser vitoriosos como a pastora Cleide foi nessa escolha que ela fez. Então, eu e você, nós precisamos, amados irmãos, o mais rápido possível, deixar que esse Deus continue segurando pela nossa mão direita e nos ajudando. Eu tenho entendido que é onde eu coloco muito a minha mão, para resolver do meu jeito,
Deus tira a mão dele. Mas quando eu tiro as minhas mãos e entrego diante do Senhor, Ele vai lá e resolve. E sabe de uma coisa? Ele sabe resolver melhor do que eu e que você. Vamos lá. Abraão teve sucesso, pois colocava a sua fé em Deus e obedecia a sua voz. Abraão sai da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais. Vá para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Ele ouviu aquela voz e resolveu obedecer a Deus. E hoje vocês sabem quem é Abraão. Lá na frente, Abraão, com tudo resolvido, tudo certinho, o seu filho esperado do lado dele ali, o sonho realizado, bem estabelecido financeiramente, era um cara muito rico. Aí Deus vai lá e pede o filho dele. Se ele resolve dizer não para Deus, se ele resolve muitas das vezes agir como eu e você agimos, não Deus, não, eu não quero, não vou fazer esse sacrifício para o Senhor. Ele não viveria, ele não seria quem ele foi para a nação de Israel. A pergunta que nos cabe nesse momento, que estamos com tantos pedidos, até impossíveis aos nossos olhos diante de Deus, será que nós podemos ser igual a essas pessoas que nós falamos aqui, Moisés, Davi e Abraão, entrarmos no lugar, no coração de Deus, e Deus vê que nós temos, não, esse filho merece, ele vai receber esse milagre, porque houve um posicionamento. Todas as pessoas que nós citamos aqui, e poderíamos citar muitos mais dos heróis da fé, que pagaram um preço de obediência, um alto preço, para chegar aonde chegaram. E o maior de todos os exemplos, Jesus. João 12:49 diz assim: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito, esse tem falado a mim e me ensinado e me orientado o que dizer e o que anunciar. Até o próprio Jesus, que era Deus, que é Deus, sempre será Deus, que esteve nessa terra como homem, ele disse: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Então, pastora Maria, eu olho para o nosso Senhor Jesus, um nível de obediência tão grande, negou-se a si mesmo a ponto de dizer assim: eu não faço aquilo que eu quero. Imagina Jesus dizendo isso, que não fazia o que queria, porque tudo que ele iria fazer, ele buscava a Deus. Se atentamente ouvires a minha voz, tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos, os meus estatutos, ninguém irá ser como você sobre a face da terra. Essa é a promessa de Deus. Me chama muita atenção, Jesus só fazia o que o Pai orientava. Todas as decisões que Jesus ia tomar, gente, eu estou falando de Jesus, ele é Deus, estava como homem, mas ele é Deus, ele buscava orientação de Deus. Para quem que eu vou escolher como meus 12? O que eu vou fazer agora? E aí Deus, o que eu faço? Vou para lá, vou para cá, coisa e tal. Se ele que era o Messias, que é o Messias, buscava a Deus, porque eu e você não usamos ele como exemplo. Voltando um pouquinho para Davi, todas as vezes que ele ia para alguma guerra, né, que pintava uma guerra, ele perguntava para Deus: e aí Deus, o que eu faço? Não, você não vai. E daí Deus, nessa direção, nessa guerra, o que eu faço? Davi, você faz o seguinte: vai por trás das amoreiras, assim, 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 lá você pega seu inimigo. Enquanto Davi buscava a Deus, ele era invencível nas suas batalhas. A única vez que ele não buscou a Deus, ele quebrou a cara, foi quando ele ficou no palácio. Ele não perguntou: e aí Deus, e aquela mulher, o que eu faço com ela? Com certeza Deus ia falar assim: tira a mão, tira o olho, ela não te pertence. Ele não teria os problemas que ele teve na vida dele, na família dele, por tomar uma decisão simples, né? Para Davi era simples perguntar para Deus sobre a questão de Batseba, e ele, de olho fechado, embarcou numa história que destruiu a família dele. Foi um excelente rei, um excelente guerreiro, porque
Porque tudo que ele fazia como rei, como guerreiro, ele perguntava para Deus. Mas foi um péssimo pai de família, porque nessa questão, nesse sentido, ele não buscava Deus. Então, queridos, a palavra de hoje é que você, quando olhar a sua cartela todos os dias, você se lembre que para Deus não há impossíveis. Quando você olhar para a sua cartela, olhar para aquela situação difícil, aquele pedido impossível, você vai ouvir Deus dizendo assim: porque eu, o Senhor, o teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Que essa certeza, queridos, que essa convicção possa entrar no seu coração, e que nós possamos terminar essa campanha, dando testemunhos de sinais, prodígios e maravilhas, e que após a campanha, nós possamos continuar com esse mesmo fervor, com esse mesmo entendimento, com essa mesma busca, sabendo que Ele sempre estará conosco. Amém.